Ótimo dia, filhos de Deus. Nosso devocional Pedras Preciosas do grego, autor Rick Renner. Hoje, 11 de agosto. Título: Certifique-se de praticar a espada. Texto base, Efésios 6,17. Tomai a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Você já foi confrontado com uma situação em que sentiu precisar de uma palavra do Senhor, mas não sabia de qual palavra era? Você correu para a sua Bíblia e começou a folhear as páginas, procurando a palavra perfeita de que precisava. Mas parecia que você simplesmente não conseguia encontrar a palavra adequada à sua situação? Bem, hoje quero lhe falar sobre a espada do Espírito. Você descobrirá que quando o Espírito Santo coloca em seu coração uma palavra exata para a sua situação, essa palavra rema terá um incrível poder para forçar o recuo do ataque do inimigo. Deixe-me começar por contar-lhe um pouco sobre como os soldados romanos iam para a prática de espada, porque isso vai ajudá-lo a entender a diferença entre rema, que é uma palavra avivada e específica do Espírito, e logos, que é a palavra escrita de Deus. Em função de o exército romano estar tão envolvido com guerras, seus soldados praticavam as artes de guerra continuamente. Um dos exercícios principais era a prática diária da espada. Os soldados se exercitavam nessa habilidade durante manhã e à tarde. Os anciãos davam aos seus recrutas broquéis tecidos com ramos de salgueiro e 2 vezes mais pesados do que os usados em batalha real. Além daqueles pesados broquéis, as espadas que os soldados romanos usavam para praticar eram feitas de madeira pesada e tinham o dobro do peso das espadas realmente usadas em batalha. Todo soldado praticava combate com um poste de madeira de aproximadamente 1,80 m de altura, firmemente fixado no chão. Esse poste se tornava o seu inimigo durante a prática. Assim como um inimigo real, ele avançava sobre seu alvo, o atacava com sua espada e depois se retirava. A tarefa do soldado ao praticar era aprender como tirar proveito de seu inimigo, como golpeá-lo em seu ponto mais fraco e como golpeá-lo para que ele não conseguisse reagir. O objetivo do homem que manejava a espada era quase sempre a cabeça ou o rosto, as coxas ou as pernas, ou, ocasionalmente, os lados do alvo. Flávios Vegetius Renatus, que viveu em torno do ano 380 d.C. e documentou os assuntos dos militares romanos, escreveu: eles, os recrutas militares, eram semelhantemente ensinados não a cortar, mas a empurrar suas espadas. Isso porque os romanos não só zombavam de quem lutava com o fio daquela arma, mas sempre os consideravam uma conquista fácil. Um golpe com o fio, embora feito com muita força, raramente mata, porque as partes vitais do corpo são protegidas pelos ossos e pela armadura. Por outro lado, uma penetração da lâmina, embora não ultrapasse 5 centímetros, costuma ser fatal. Foi com base nisso que Paulo disse: tomai a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Efésios 6,17. Observe particularmente que Paulo diz: a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A palavra traduzida como palavra não é a palavra grega logos, que se refere à palavra escrita. Em vez disso, Paulo emprega a palavra grega rema. Isso é muito poderoso e quero lhe contar o porquê. Se tivesse usado a palavra logos nesse versículo, Paulo teria dado a entender um amplo golpe contra o inimigo e isso nunca seria suficiente. Veja, o logos, embora amplo, forte, maravilhoso e repleto de orientação geral para a nossa vida, não é suficiente para dar um golpe fatal no inimigo. Precisamos penetrar o inimigo com a espada. Isso exigirá rema, uma palavra específica e avivada das Escrituras, colocada em nosso coração e nossas mãos pelo Espírito Santo. Com um rema de Deus colocado em nosso coração e em nossas mãos,
Temos um real poder de espada para usar contra o inimigo. Um verdadeiro rema não precisa ter 6 páginas para ser eficaz contra a obra do diabo. Conforme Vegetius registrou em sua história do exército romano, tudo o que era necessário para matar um inimigo era uma mera penetração de 5 centímetros. De modo semelhante, um pequeno rema do Senhor tem o poder de eliminar o adversário. O melhor exemplo desse poder de espada do Espírito se encontra em Lucas capítulo 4, do verso 3 ao 13. Nessa passagem, Satanás é o agressor que ataca Jesus em repetidas ocasiões. Porém, Jesus não diz simplesmente: Satanás, saia daqui. Em vez disso, Jesus penetra a espada no diabo repetidamente com golpes diretos. Jesus tinha um rema específico e avivado proveniente do Espírito Santo. Após o diabo tentá-lo com comida, Jesus sacou da espada posta em sua mão pelo Espírito Santo um rema e disse: está escrito, não só de pão viverá o homem. Verso 4. O inimigo não teve resposta a esse golpe penetrante da espada do Espírito. Após oferecer a Jesus todos os reinos do mundo em troca de adoração, Satanás foi profundamente ferido por um único rema proveniente da boca do Mestre. Jesus lhes disse: está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Verso 8. Satanás não teve resposta a essa espada do Espírito. Então, Satanás tentou fazer com que Jesus caísse na tentação de provar sua deidade. Porém, Jesus respondeu ao seu adversário com uma espada, dizendo: dito está, não tentarás o Senhor teu Deus. Verso 12. Com um golpe final da espada, Jesus penetrou a armadura de Satanás e provocou um ferimento quase fatal. E naquele momento, Satanás fugiu de cena. Assim como o Senhor Jesus, você está equipado com toda a armadura de Deus, e isso inclui a espada do Espírito. Enquanto você tiver esse equipamento espiritual, nenhuma batalha será uma verdadeira ameaça a você. Hoje, se você se dispuser a abrir seu coração e escutar, o Espírito Santo colocará em seu coração e em suas mãos o exato rema de que você necessita para fazer o diabo fugir. Minha oração para hoje. Senhor, obrigado por me dar a espada do Espírito como parte do meu armamento espiritual. Quando o diabo tentar me atacar, ajuda-me a ser sensível para ouvir o exato rema que o Espírito Santo deseja colocar em meu coração, com o qual serei capaz de dar um golpe fatal no inimigo. A partir deste momento, abro o meu coração e a minha alma para escutar, a fim de que eu seja capaz de ouvir qualquer escritura ou palavra que o Espírito Santo deseje me dar para usar contra as obras do diabo em minha vida. Assim eu oro em o nome de Jesus. Minha confissão para hoje. Confesso que tenho a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, e que essa arma espiritual está operando em minha vida. Tenho a palavra exata que preciso para todas as situações. Uma palavra específica e avivada das Escrituras, colocada em meu coração pelo Espírito Santo. Em função desse rema de Deus, está em meu coração, tenho um real poder de espada para usar contra o inimigo. Declaro isso pela fé, em nome de Jesus. Para refletir. 1. Você é capaz de pensar em um momento em que estava enfrentando uma situação difícil e repentinamente foi como se Deus colocasse em seu coração um versículo que tinha exatamente a resposta de que precisava?
Isso o equipou para lidar com o desafio que você estava enfrentando e fez com que a situação se revertesse? 2. Por que você não pensa em 3 momentos de sua vida nas quais você sabia enfaticamente que Deus lhe deu um rema para a situação específica que você estava enfrentando? Quais foram esses momentos e de que maneira aquele rema fez diferença? 3. Atualmente, há alguma área de sua vida na qual você poderia usar um rema proveniente do Espírito Santo para ajudá-lo a saber como superar um problema ou um desafio? Sejamos abençoados na prática da palavra.